E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Gisele, em parceria com a professora Priscila, para as aulas de matemática dos nonos anos, ok? Vocês assistiram a aula do Centro de Mídias, em que eles falaram sobre operação com notação científica. E eles utilizaram o caderno que vocês têm aí, o volume 2, na parte de matemática, claro. Então, hoje nós vamos tirar um pouquinho de dúvida aqui. Eu vou refazer alguns exercícios. Os demais exercícios vocês vão resolver lá na plataforma Classroom, ok? Da nossa semana de atividades, tá? Então, aqui, nossa situação de aprendizagem 1, atividade 1, operando com notação científica. Vocês já devem ter feito essa leitura. E aí, vamos direto para a tabelinha. Então, nós temos aqui, o que nós temos que fazer, na verdade? Observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se que, quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para depois realizar a operação. Então, nós temos aqui um quadro, o quadro número 1, onde nós temos o primeiro valor, o segundo valor, aqui nós vamos adicioná-los e aqui nós vamos subtraí-los, ok? Eu vou fazer uma pausa nessa gravação e vou resolver para vocês numa outra gravação. Vou fazer passo a passo para que vocês tirem as dúvidas, certo? Vamos lá, pessoal. Operações com notação científica. Temos que lembrar de igualar os expoentes, somar e subtrair os números e sempre manter a base 10, tá? Então, igual eu falei, caderno do aluno, volume 2, na página 65, o quadro 1. Nós vamos fazer primeiro a adição. A adição do 2,5 vezes 10 elevado a 6, mais 1,5 vezes 10 elevado a 6. Nós separamos o número da base, da potência, tá? A potência se mantém a mesma nesse caso. O 2,5 estava vezes 10 elevado a 6. E 1,5 também estava vezes 10 elevado a 6. Então, não preciso mexer nesses números. O que eu vou fazer? Somá-los. 2,5 mais 1,5 vai dar 4. Eu mantenho o 10 elevado a 6. Então, esse é o meu resultado. Na subtração aqui, a mesma coisa. Como os dois estavam vezes 10 elevado a 6, eu só faço a subtração. 2,5, eu tiro 1,5, eu vou ficar com 1. Então, vai ficar 1 vezes o 10 elevado a 6. Então, esses são os resultados do primeiro quadro. Agora, na primeira linha do primeiro quadro. Agora, nós temos aqui diferente. O que está diferente? O 10 elevado a 8, o 10 elevado a 7. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar as casinhas, os expoentes, no caso. Um aqui é 8, o outro é 7. Para que fique 7, eu tenho que deslocar a minha vírgula aqui desse número. Então, se ele é 4,7, eu quero que esse expoente seja 10 elevado a 7, é como se eu estivesse multiplicando por 10. Por que por 10, professora? Porque eu vou tirar 1 aqui do expoente. Seria 10 elevado a 1. Quando eu multiplico por 10, a minha vírgula desloca uma casinha. Então, ela estava no 4, ela vai ficar no 7. Portanto, ficou 47. Quanto que dá 47 mais 7? Dá 54. 54 vezes 10 elevado a 7. Eu mantenho agora aqui a minha potência, tá? Como ele era aqui 4,7 vezes 10 elevado a 8, quando eu desloquei essa vírgula, ele passou a ser 47 vezes 10 elevado a 7. Então, a minha potência aqui ficou igual. Por isso que eu só somei os números. Mesma coisa na subtração. Vai ficar 47 menos 7. Quanto dá 47 menos 7? 40. 40 vezes 10 elevado a 7. Mantenho a minha base 10 expoente 7. Ok. Continuando, pessoal. Na próxima linha, que agora é a terceira linha daquele quadro, nós temos os seguintes números.
1,041 vezes 10 elevado a 5, mais 4,1 vezes 10 elevado a 3. Os expoentes aqui são diferentes. Eu tenho que manter os mesmos expoentes para poder fazer a operação. Então, eu vou manter o expoente 3. Se eu for manter o expoente 3 aqui, eu vou ter que caminhar 2 casas com a vírgula. Então, ela está aqui no 1, 1, 2, ela vai parar no 4. Por isso que aqui ficou 104,1. Agora, eu tenho as bases iguais, ó, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, certo? Então, eu vou juntar meu número. Eu vou juntar o 104,1 mais 4,1 para ver quanto dá. Lembrando, soma de número decimal, casinha embaixo de casinha, ó, vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1, 2, vírgula. 4 mais 4, 8, 0, 1. Então, qual o resultado dessa operação? 108,2 vezes 10 elevado a 3. Mantém a potência. 10 elevado a 3. Agora, com a subtração, 104,1, eu vou tirar 4,1. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a operação. 104,1, tiro 4,1. 1 tira 1, 0. 4 tira 4, 0. 0, 10. Quanto que deu? 100. 100 vezes 10 elevado a 3. Ok. Então, galerinha, resolvi com vocês a primeira linha, resolvi a segunda linha, resolvi a terceira linha. Essa quarta linha, vocês farão sozinhos. Observem aqui o expoente, ó. Ele manteve o expoente 8. Então, observa que número que vocês vão colocar no valor 1, que número que vocês vão colocar no valor 2. Como aqui ele já tem uma dicasinha para vocês, dá para vocês fazerem a soma, né? Que é nesse campo aqui, nesse espaço. Vai ficar como desafio para vocês e vocês vão responder lá no Classroom, tá bom? Continuando, atividade 2. O universo, números que impressionam. As distâncias do universo são medidas em anos-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Reparem que a nossa medida está em segundos. Então, eu vou ter que transformar esse valor em segundos. Escreva a distância com todos os dígitos. Já vou fazer o cálculo para vocês. E quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Essa daqui vai ficar para vocês responderem. Desculpa. Essa daqui vai ficar para vocês responderem no Classroom, ok? Então, vamos à explicação. Vamos lá, então, galerinha. A 2.1. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, eu preciso transformar isso aqui num número, no valor real dele. Lembre-se, expoente positivo é um número grande. Então, eu tenho 3, é como se a minha vírgula estivesse aqui nele. Eu vou caminhar aí com a vírgula 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número é esse? 300 milhões. Então, 300 milhões de metros por segundo. Agora, eu posso resolver a letra A. O que eu vou fazer na letra A? 365 dias, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Multiplicando tudo isso, pode usar a calculadora? Vocês vão chegar nesse resultado. 31.536.000. Então, eu preciso multiplicar esse 31.536.000 pelo metros por segundo que calculamos lá em cima, por 300 milhões. Também usando a calculadora, 31.536.000
vezes 300 milhões, nós vamos obter esse resultado aqui, ó. 9 quatrilhões, 460 trilhões e 800 bilhões de metros, tá? Essa é a resposta da alternativa A. A alternativa B vai ficar para vocês responderem lá no Classroom. O que vocês vão fazer? Vocês vão representar aquele nosso valor que fizemos na letra A em notação científica, tá? Lembre-se, a vírgula vai sempre no primeiro número, depois eu tenho as casas para o expoente. Isso daí foi da nossa aula passada que vocês já realizaram atividade sobre o assunto. Então, a questão B, vocês vão responder lá no Classroom. Ok, galerinha, de novo. Agora aqui, nosso 2.2. A distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Basta eu subtrair essas duas notações científicas que eu tenho aqui. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos lá. Resolvendo, então, essa parte da distância. Nós temos aqui expoentes diferentes, então eu preciso igualar os expoentes. Se o meu aqui tá 7, aqui eu tenho que deixar 7. Lembre-se que para eu deixar 7 aqui, vou diminuir um expoente, a minha vírgula vai para frente. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 10. Cada casa é multiplicada por 10. Então, aqui vai ficar 14,96 vezes 10 elevado a 7 menos 5,79 vezes 10 elevado a 7. Agora é com vocês. Vocês vão fazer essa subtração. 14,96 menos 5,79 vezes 10 elevado a 7. Vocês vão fazer isso e registrar a resposta de vocês lá no Classroom. E a última atividade, que é o outro quadro, que é a 2.3, vocês vão representar todas aquelas medidas lá no Classroom. Aí, galerinha, então, para finalizar, essa 2.3 vai falar sobre o tamanho das bactérias e dos vírus. Opa! Então, nós temos aqui o vírus da gripe, que tem essa medida, a bactéria do tétano, essa medida aproximadamente, o vírus da dengue e essa bactéria que é encontrada em infecção de urina, tá? Essas medidas que estão aqui, vocês vão responder no Classroom como que nós representamos utilizando notação científica, certo? Então, é essa a nossa atividade da semana, operações, representações com notação científica. Fiquem bem, se cuidem e até breve. Bons estudos! Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar lá no comentário do Classroom mesmo, da atividade. Um abraço!